Eu quero conversar sobre esse tema, igreja na prática, e agora nesse verso 1, a igreja que materializa o amor. Por quê? Deixa eu tentar te explicar e preste atenção. Nós estamos falando de Hebreus, ok? Nós estamos falando dessa carta. Quem escreveu? Não sei. Deus sabe. Foi Paulo? Não sabemos e não podemos afirmar. Foi Apolo? Não sabemos e não podemos afirmar. O que eu posso te afirmar é que quem escreveu Hebreus é alguém que Deus amou muito. É alguém que Deus usou muito, isso eu tenho certeza. Se você perceber qual que é a razão desta carta ter sido escrita, acompanha comigo essa introdução para você não se perder. Por que que o escritor foi levado a escrever esta carta? Por causa de um problema. Este problema começou lá em Atos, no capítulo 15. E o problema era o seguinte: os judeus achavam que os rituais eram essenciais à vida cristã. Lá no capítulo 15 de Atos, vai acontecer uma assembleia para resolver esse tipo de assunto. Por quê? Nós fazemos esses rituais ao longo da nossa história. Aí vem o evangelho e diz assim: não, agora você não precisa de ritual. Cristo não precisa mais de sacrifício. Por quê? Porque Cristo é o supremo sacrifício. Agora você não precisa de um sacerdote humano. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote. Você está compreendendo? Aí você percebe, está funcionando isso aqui, Carlos? Aí você percebe que no primeiro capítulo de Hebreus, você vai perceber uma coisa importante aqui. No primeiro capítulo, o autor começa a colocar que Jesus é maior. Maior do que quem? Ele vai falar que é maior do que anjos. E você deve saber que a gente tem uma coisa aqui engraçada. Tem uma música que você deve conhecer. A música diz assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Se eu falar, tem um anjo aí na sua casa, o que você diz? Se eu falar, pastor, glória a Deus, tem um anjo aqui. Por quê? A gente tem na cabeça uma hipervalorização de um anjo. Aí eu digo para você: Jesus está aqui. Ah, muito bom, Jesus. Quando eu falei anjo, você chegou a arrepiar. Agora eu falei Jesus, então tá bom, Jesus está aqui. Aí Hebreus vai dizer o seguinte: Jesus é maior do que os anjos. Aí Hebreus vai dizer: Jesus é maior do que Melquisedeque, Jesus é maior do que os sacerdotes, Jesus é maior do que tudo. E aí, meus irmãos, aqui que está o filé mignon da história. O filé mignon é que ele passa do capítulo 1 até o capítulo 12 falando sobre a supremacia de Cristo. Falando que Cristo está acima de anjo, de sacerdotes, acima de tudo e de todos. É maior do que Moisés, é maior do que a lei. Jesus é maior. Ele passou 12 capítulos falando disso. Quando chega no capítulo 13, é como se o autor estivesse dizendo para mim e para você: à guisa de tudo que eu falei, do capítulo 1 até o 12, a prática disso é o capítulo 13. Já que você crê que ele é maior do que anjos, Jesus, é maior do que Melquisedeque, é maior do que Moisés, é maior do que a lei, pois é, o capítulo 13 é, então pratique isso aqui. A prática de quem entendeu que Jesus é maior do que isto, tudo, está no capítulo 13. Tanto é que a revista e corrigida, que é a versão que os batistas usam, o nosso tema está assim: deveres sociais. A edição deles, a versão deles que eles usam, está escrito assim: a prática social, mostrando para mim e para você que a partir desse capítulo 13 é a prática de uma igreja, é a prática de um crente. Se eu entendi que Cristo é maior, eu vou praticar isso aqui. Se eu não pratico, tem alguma coisa errada com aquilo que eu entendi. Compreendeu? Aqui é a evidência de que eu compreendi, é a evidência de que tudo aquilo que está no capítulo 1 a 12, de fato faz sentido na minha vida cristã. No capítulo 5, o autor, que eu posso errar aqui e falar que é Paulo, mas vai ser só por causa de vício de linguagem. No capítulo 5, o autor diz assim: gente, vocês
vocês têm tornado difíceis de ouvir. Está lá no capítulo 5. No capítulo 5, no verso 11. Põe na tela aí, Cleudes. Capítulo 5, verso 11. Tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, porque vocês se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe o que a turma que estava achando? Os judeus, acostumados com os rituais, eles estavam achando que é o seguinte: eu posso só chegar, exercer um ritual, não ouço nada, não aprendo nada e vou embora para casa. Aí o autor está dizendo o seguinte: pois é, se você chega no culto e você não absorve, você não retém, aquilo não gera em você uma pessoa melhor, você entrou e saiu e de nada valeu. O autor começa a dizer, lá no capítulo 5, ele começa a dizer no verso 12, eu estou dando para vocês leite, mas já era para vocês ter alimento sólido. Entre outras palavras, gente, até quando vocês vão amadurecer? Até quando vocês vão ficar como meninos, precisando de leite, quando na verdade já era para ser adulto? Em que sentido que ele está falando? Ele está falando das questões ritualísticas que haviam. As pessoas acreditavam que o ritual me leva para Deus, mas o ritual não me leva para Deus. Aí Hebreus vai dizer: olha, você não precisa de circuncisão, você não precisa daqueles rituais, daquelas cerimônias, nada disso é válido, você precisa de Cristo. O Evangelho é Cristo. Só que a gente que tenta dificultar, né? Eu escutava um colega essa semana, ele dizia assim: o Evangelho é tão simples que a gente não consegue acreditar na simplicidade dele. O Evangelho é tão simples, o Evangelho é Cristo, o Evangelho é se render a Ele, é viver para Ele, é viver com Ele, que essa simplicidade eu não consigo admitir. Aí o que eu tenho que fazer? Eu começo a acrescentar coisas ao Evangelho, eu começo a acrescentar rituais, eu começo a acrescentar fardos. É o que Jesus falou com os fariseus, né? Vocês atam fardos pesados. Aí a gente vive uma religiosidade que cansa, porque o Evangelho é simples, mas eu prefiro lançar sobre mim tantos fardos. O autor vem dizer: olha, você não precisa mais desses fardos, é só Cristo, porque Ele é maior do que tudo, Ele é o centro. Pois é, tendo dito isso, eu vou para o capítulo 13. Feito essa introdução, nesse capítulo 13 é o que é uma igreja na prática. É o que é uma igreja na prática. Já que eu entendi quem é Cristo, eu me rendi a Ele. Já que eu deixei o leite, agora eu preciso de alimento sólido, já que eu amadureci, agora eu vou praticar. E a primeira coisa que o autor começa a dizer no verso 1 é amor. É interessante demais. Não é à toa que a Elaine leu aqui, é coisa de Deus mesmo. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Em uma versão, a Nova Linguagem de hoje, está escrito assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. A versão Nova Linguagem de hoje. Uma outra versão diz assim: permaneça a caridade fraternal. O que é o amor fraterno? O amor fraterno é amor por aquela pessoa que eu conheço, aquela pessoa que está próxima de mim, que eu sei o nome, eu sei a sua geração, sei seus pais, conheço seus irmãos, gente que está diretamente ligada comigo. E pastor, e os distantes? Pois é, os distantes eu vou falar à noite, porque no verso 2 vai falar desses que eu não conheço. O verso 1 está falando desse amor a pessoas que conheço, a pessoas que estão diretamente ligadas a mim. Por isso que ele falou, né? Uma versão diz: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Como é que eu errei? Sabe o que o autor está dizendo? O autor está dizendo o seguinte: se você entendeu que Jesus é maior, a evidência de que você entendeu é o amor. Se você entendeu o Evangelho, a evidência de que você entendeu tudo isso é a forma como que você vai materializar esse amor para com aquele que você vê,
para com aquele que você conhece. Se você diz que Cristo é seu Senhor, mas você nega o amor ao seu irmão, João vai dizer, eu vou ler daqui a pouco, que na verdade o que você está afirmando crer é uma mentira. Na verdade, não é o evangelho que você crê em outra coisa, que não é o evangelho. Porque se eu digo amar a Deus na vertical, este amor na vertical, ele vai se manifestar na horizontal. Você percebeu meu desenho aqui, ó? Vertical, horizontal, uma cruz. Se eu digo amar a Deus, vertical, este amor vai se manifestar. Por isso que a prática desse amor é, seja constante o amor fraternal. Se eu entendi o evangelho, eu vou praticar o amor. Aí eu separei algumas verdades aqui para você. Primeiro, a primeira marca do evangelho é o amor praticado. A primeira marca do evangelho é o amor praticado. Se eu professo crer, mas aquilo que professo não se materializa no amor, tem alguma coisa errada com aquilo que eu professo, com aquilo que eu digo, porque nós estamos numa geração muito verborrágica, né? Você entende essa palavra? É gente que fala muito, mas faz pouco. Muito discurso, pouca atitude. A nossa geração não é assim? Aliás, sempre, desde Adão para cá, foi assim, né? É mais fácil falar do que fazer. Você pega as canções, sejam elas de qualquer vertente aí, de qualquer gênero, sempre tem amor embutido. Uma hora, um homem declarando para uma mulher declarando para o homem, sempre falando do amor. Porque, na verdade, a sociedade sabe do real valor. Até os ímpios sabem da importância do amor. Pois é, saber e só falar não significa nada na vida cristã. Eu preciso de materializar. Por isso que eu defendi esse primeiro ponto, a primeira marca do evangelho é o amor praticado, não é o amor falado, não é o amor anunciado, é o amor praticado. É interessante, você leu Romanos essa semana, você que está na leitura diária, você viu que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Tive fome? O que a Bíblia diz? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Obra. Porque eu neguei o amor. Pois é, a condenação está vindo. Porque eu soneguei o amor a quem devia amar. Deus está falando, enquanto eu precisei, você, embora tenha dito que me ama, eu precisei, você negou. O que uma igreja verdadeira precisa? É praticar esse amor. Uma característica de uma igreja é o amor materializado. Ela materializa aquilo que diz. Ela pode dizer que ama, mas você vê pela atitude dela o amor que ela diz ter. Segunda coisa que eu quero pensar com você. A segunda coisa, presta atenção. A segunda marca do evangelho, o amor é sempre uma via dupla. Essa é a segunda marca de uma igreja que pratica o amor, é uma segunda marca do evangelho, uma segunda marca do crente. O amor é sempre uma via de mão dupla. Se o Cleudes conseguir colocar na tela, 1 João 4:21. 1 João 4:21 diz uma coisa preciosa. Olha o que diz aí. Diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento. 2 pontos. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe o que a Bíblia está dizendo o seguinte? A Bíblia está dizendo para mim o seguinte, o amor de Deus e o ódio não podem ocupar o mesmo lugar. Se eu digo amar uma pessoa, falei, mas na prática o que se manifesta é ódio, o que de fato há em mim? Amor ou ódio? Você compreende? Se eu disse que amo, eu te amo, mas eu pratico ódio, o que há de fato e de verdade é ódio, não amor. Porque ódio e amor não podem ocupar o mesmo lugar, não podem ocupar a mesma pessoa. Ou eu disse que amo e isso vai se manifestar em amor, ou o que eu disse que te amo, mas manifesto ódio, tem alguma coisa errada com aquilo que eu disse.
Eu não disse a verdade. Portanto, eu me tornei um hipócrita. O que é hipócrita? Que diz, vive aquilo que não é, fala aquilo que não faz. Hipocrisia. E eu vou te falar. Hipócrita é aquele que é o pecado que Deus odeia. Por quê? Escute, se eu sou um adúltero e me arrependo, há para mim perdão. Se eu sou um cachaceiro e me arrependo, abandono a cachaça, há para mim perdão. Se eu sou um fofoqueiro e me arrependo e abandono a fofoca, eu encontro perdão. Mas se eu sou um hipócrita e não me arrependo e continuo na hipocrisia, não há para mim perdão. A Bíblia diz no Salmo, coração contrito, Deus não despreza. O problema do hipócrita é quando ele quer permanecer na hipocrisia. Se eu digo que te amo, mas lhe dou ódio, eu sou um hipócrita, quero permanecer na minha hipocrisia. Está percebendo a seriedade disso? É interessante, meus irmãos, que sabe o que alimenta o diabo? O que você acha que é comida para o diabo? O que você acha que ele vive, ele depende? Para pensar aqui comigo. Deixa eu tentar te ilustrar aqui. Você está no trânsito. Vou te contar um fato real que aconteceu comigo. Eu no trânsito em Carangola, você conhece Carangola, você sabe que quando você chega ali perto do supermercado tem um sinal. Sabe quando você está com pressa? Você está dirigindo um carro, você precisa chegar num determinado horário, o horário já está passando, e aí você encontra o lento na sua frente? Pois é. Eu estava atrás de um lento, tentando passar e não conseguia passar. Eu, Alexandre. Não conseguia passar. Veio o motoqueiro do meu lado. Eu com o vidro abaixado, o motoqueiro irado comigo por estar lento. Eu estava lento porque o da frente está lento, não posso passar por cima. Embora eu queria, porque tem hora que a gente quer que o carro da gente seja meio que um rolo, né? Sabe, atropelando tudo. Eu estou falando, eu sou assim. Eu tenho minhas lutas. O motoqueiro falou algumas palavras aqui comigo. Vou te repetir essas palavras, mas não são bonitas, não. Falou aqui. Eu olhei. O que você acha que me deu vontade de fazer? Dar um bombom. Primeira opção. O motoqueiro falou, eu falei, rapaz, para aí. No mercado aqui, eu vou te dar uma compra. Você acha que é isso que deu no meu coração? O que vem é aquela ira, sabe? A vontade é de você falar, fazer, e isso manifestar o ódio. Essa é a minha vontade. Olha o que o diabo quer. Ele se alimenta da gente, do ódio que a gente produz. Quando eu escutei aquelas palavras, se eu retrucar, der no mesmo nível, a mesma intensidade de palavra, a quem eu estou alimentando? Estou alimentando o diabo. Ele quer exatamente isso de mim. Ele quer que eu alimente ele com aquilo que é carnal, com aquilo que é mundano, com aquilo que não agrada a Deus. Isso para ele é comida. Aí o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente precisa apresentar a Deus sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? Você, motoqueiro, falou muita coisa aqui comigo. Pois é. O que eu queria falar no mesmo nível com você, ou pior. Verdade, é o que eu queria. Mas a Bíblia fala, Alexandre, ofereça sacrifício de louvor. Quando era para você retribuir o ódio que você recebeu, retribua o amor que você não recebeu. Sacrifício. Você está entendendo? Então, no Evangelho, eu consigo amar gente que eu não gosto? Consegue. O Evangelho me ensina que eu posso amar uma pessoa sem gostar dela. Eu não gosto que o motoqueiro fez isso comigo, mas eu posso amá-lo. Por que eu posso amá-lo? Porque Cristo me ensina a dar para ele sacrifícios de louvor, quando na verdade o que eu recebi foi o contrário disso. Você está entendendo que na nossa vida diária é essa a batalha? Você quer manifestar a ira, porque ira você recebeu. Pois é, se ele manifestou a ira a mim e eu retribuir ira a ele, eu me tornei igual a ele. Eu sou igual a ele. Agora, se ele fala comigo, isso produz ira em mim, eu devolvo amor a ele, sabe o que eu fiz? Eu estou dizendo, eu não me tornei como você.
Eu não sou um igual a você. Eu sou diferente. Esse é o Evangelho. Por isso que eu estou defendendo esse tema aqui. A segunda marca do Evangelho é o amor, que o amor é sempre uma via de mão dupla. Terceira marca do Evangelho, o amor ao próximo é a garantia da permanência do amor de Deus em nós. O amor ao próximo é a garantia da permanência do amor de Deus em nós. 1 João 4,12, se o Cleudes colocar ali para a gente, vai ser top. 1 João 4,12. Vamos ler esse texto? Olha que texto. O verso diz assim: ninguém, isso inclui eu e você, essa história que o sujeito fala assim, eu vi Deus. Esse texto já vai desmentir. Não viu nada. Você viu alguma coisa que você está chamando de Deus, mas não é o próprio Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Olha o que o texto está dizendo. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece na gente, e o seu amor na gente é aperfeiçoado. Por isso que eu estou defendendo. O amor ao próximo garante a permanência do amor de Deus a mim, em mim. Você está entendendo isso aqui? De tal maneira que a razão da nossa existência se torna, então, o amor manifestado, o amor materializado. Se eu digo que te amo e manifesto este amor a você, a Bíblia está falando, pois é, o amor de Deus está em você. Agora, se eu recebo esse amor, mas o que eu dou a você é ódio, a Bíblia está dizendo, este amor não permanece em você. Quando eu amo o próximo, é garantia que este amor de Deus permanece em mim. Ô, gente, como que a gente precisa isso nessa geração? Há um tempo, algumas semanas, eu falei com vocês aqui. Parece-me que a Bíblia está se cumprindo, claro. Parece-me que as pessoas não têm notado disso. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. A gente está vendo isso. Muito discurso, né? É igual Judas lá em João 12. Por que não vendeu e deu aos pobres esse dinheiro? Discurso, demagogia. E prática? A prática eu quero colocar no bolso. A prática é que eu roubo, falando de Judas, né? A prática é que eu não sou honesto, mas na minha boca tem um bom discurso. Agora, a prática não condiz com o discurso. É o tempo atual. Tanta gente tem que amar. Pois é, tem que amar. Ame. Materialize esse amor. Tem que cuidar. Cuide. Faça. Porque tive sede, me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. A Bíblia está dizendo, então, que se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quarta marca do Evangelho. O amor é o aferidor dos que pertencem a Deus. 1 João 3,10. 1 João 3,10 diz assim, nisto são manifesto. Manifestar é o quê? Tornar visível, tornar real. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A diferença de um para o outro. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Bom, se não procede de Deus, o início do texto já disse, é uma questão do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O que afere, o que determina, o que manifesta, o que evidencia que você é filho de Deus, é a forma como que você trata o seu irmão. Se eu ofereço ódio, a Bíblia está falando, pois é, então tem alguma coisa errada, que você não procede de Deus. Porque recebi amor, amor dou. Porque fui amado, amo. É o Evangelho. Difícil? Claro que é. Possível? Também. É possível. E a quinta e última marca, eu termino com essa. A quinta marca do Evangelho é a ausência de Deus nos homens. É pela incapacidade desses homens manterem dentro de si outros homens. Vou tentar explicar, porque eu sei que pode parecer um pouco complexo.
A ausência de Deus nos homens é pela incapacidade desses homens manterem dentro de si outros homens. Deixa eu ler Pedro, 1 Pedro 1:22, aí eu tento te explicar. 1 Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de uma incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quem são os abutres? Abutre é aquele que se alimenta do cadáver. Ok? Por exemplo, se tem um animal morto aqui, ele está morto. O abutre chega e come desta carne morta, deste animal morto. Isso é o abutre. Então a Bíblia está dizendo para mim o seguinte: se você vê um irmão que cai, o irmão está caindo, você toma pedras para acabar de matar esse irmão, com quem você se compara? Ao abutre. Por que abutre? Uma vez que você está vendo ele morrer, e você quer que essa morte seja efetivada, eu estou me tornando abutre, porque eu tenho prazer de alimentar do caído, eu tenho prazer de me alimentar do morto. Aí você vai para os internautas de hoje. O que você vê? Muitas vezes, uma geração de abutre, que fica doida para o outro cair, para se alimentar daquela queda. O sujeito escorregou, aí você vai lá no comentário. Eu já disse para vocês e repito, não leia comentários na internet. Azeda a sua alma, azeda você. Aquilo que a pessoa não tem coragem de falar olhando no seu olho, lá ela tem coragem, porque não tem olhos olhando para ela. Não tem um semblante olhando para ela, não tem reação. O teclado fala daquilo que o coração está cheio. Aí se você vê o sujeito cometeu um deslize. A Bíblia fala, não seja abutre, isto é, não alimente desta maldade dele, não alimente desta queda dele, muito pelo contrário, se ele está caindo, estenda a mão para erguer este irmão. Se ele está, você está percebendo que ele está morrendo, pois é, gere vida nele, produza algo nele diferente, porque abutre você não é. Por isso que eu defendi no meu tema aqui, por que você está vendo a ausência de amor nos homens? Porque esses homens não amam, Deus então fala, pois é, já que o que vocês só manifestam é ódio, amor de mim vocês não recebem. Aí uma geração que carece de amor, mas não é nem amor humano, uma geração que está carecendo de amor de Deus, porque só consegue manifestar ódio, Deus então diz, eu vou cessar o meu amor, vocês não vão desfrutar do meu amor, porque a única coisa que vocês conseguem manifestar é ódio. E aí você está vendo isso nas redes sociais se intensificando, né? Gente que fala de tudo e fala sem nenhuma piedade. Uma pessoa comete... Gente, nós estamos vendo... Tem gente feliz com o sujeito que morreu. Acho que foi ontem, morreu o Lázaro, aquele que veio lá do Olodum, se converteu, cantava alguns hinos, talvez você conhece até melhor do que eu. Ele morreu. Eu vi um sujeito, morreu de Covid, um sujeito fez um comentário, menos um crente na sociedade. Você está percebendo? O abutre tem prazer em alimentar da morte. Eu era para gerar vida, mas como um abutre sou, a única coisa que eu quero é me alimentar. Então morra todo mundo, porque eu estou aqui para me alimentar da sua morte. Gente, como uma pessoa chega ao ponto de se alegrar na morte da outra? Como? Pois é, a ausência de amor de Deus tem se manifestado em ódio numa sociedade carente, sobretudo de Deus, porque só sabe odiar. Eu termino dizendo aqui para você o seguinte: o Evangelho, na prática, uma igreja que pratica o Evangelho, tem esse viés. Deixa eu tentar te ilustrar e eu termino com isso aqui. Imagine você
que você está aqui do meu lado. Você está aqui. Esse é você. Deixa eu tentar te mostrar. Como a gente não pode estar perto, senão eu chamar alguém aqui. Ô Felipe, se você está do outro lado, você tinha que estar aqui, porque você sabe que eu gosto de ilustrar com você, né? Eu brinco com ele. Imagine que isso aqui é você. Eu estou aqui. Você está morrendo de sede. Você está com uma sede. Aí eu pego e digo assim, está com sede? Rapaz, também estou. Você está com sede? Também está, rapaz. Difícil ter sede, né? É que bom que eu tenho água. Vamos louvar a Deus. Aí nós vamos adorar a Deus, sabe? Você sedento, eu saciei minha sede. Nós vamos adorar a Deus, tá? Aí nós vamos, Senhor, como é que é aquele hino? Digno és de glória e louvores. Aí nós estamos cantando. Aí o evangelho praticado é o seguinte: se eu só nego amor a você, o louvor que eu digo cantar a Deus, a adoração que eu digo expressar a Deus, Deus não recebe. Porque fechei os olhos para o meu irmão a quem vejo, fechei os olhos para o meu irmão a quem vejo, Deus então fecha os olhos para mim. Porque neguei aquele que vejo, como posso dizer que amo aquele que não vejo? Você consegue compreender? Aí nossa geração é assim: Deus, eu te louvo. Como é que é aquele hino? Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Pois é, você está com sede, eu estou com água. E eu estou querendo louvar a Deus. Aí vem Deus e diz: se você está negando água ao seu irmão, a quem você vê, não vem com essa conversa de me louvar. Porque uma igreja que materializa o amor, um crente que materializa o amor, pois é, antes de cantarmos, toma aqui água, mate a sede, eu tenho um pouco, eu compartilho com você, sacia a sua sede, eu sacio a minha, saciados estamos, agora vamos, Senhor, digno és de glória. Aí Deus diz: pois é, porque você amou o irmão que você vê, agora então você pode vir me adorar, porque eu recebo o seu louvor. Igreja na prática é uma igreja que tem o amor fraterno como constante. Vamos orar? Senhor, nos guarde. Aquilo que ouvimos agora, de fato, entre no nosso coração e produza em mim, em nós, gente que ama intensamente. Ó Deus, não nos permita fechar os olhos para aqueles que nós vemos. Gente que está tão perto de nós e tão carente. O Senhor nos deu água, permita-nos, então, compartilhar essa água. Permita-nos compartilhar o alimento, o recurso, o ouvido, alguma coisa, para que o Senhor receba o nosso culto de fato e de verdade. Portanto, ó Deus, queremos ser essa igreja, uma igreja que materializa o amor. Não é uma igreja que só fala, mas uma igreja que vive. Eu te louvo pela vida terceira. Eu te louvo pela vida do conselho, pela vida da junta diaconal, pela vida de cada irmão, Senhor, desde aquele mais novinho até aquele mais experiente, mais vivido. Ó Deus, que este amor dado a nós seja um amor manifesto aos outros que estão ao nosso redor. Que seja assim intensamente e que seja constante. No nome de Jesus. Amém.